Olá, olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, estamos aqui todos os dias trazendo histórias, né, do Espírito Santo, da nossa história, aqui do nosso estado, da capitania, da nossa província, nesses 500 anos de história, desde o descobrimento do Brasil, da colonização do solo espírito-santense em 1531, da fundação de Vitória em 1551, do Vasco Fernandes Coutinho, da Dona Luísa Grinalda, do Duarte de Lemos, e todos esses, Cristóvão Jacques, né, e todos esses personagens incríveis, né, que passaram por aqui, deixaram suas marcas, né, e essa é a nossa história. Hoje eu vou trazer aqui, mais uma vez, a história dos anos 1920, nessa foto icônica da revista Fonfon, de 23 de maio de 1925, dia em que se comemorava a colonização do solo espírito-santense. Na foto a gente está vendo aí o governo do senhor Florentino Avidos, aqui ao centro da foto a gente está vendo o Dr. Carlos Xavier, né, bem ao centro da foto, de cartola ali, com a cartola na mão, é o coronel Alziro Viana, aqui do lado, né? Aqui, doutor Carlos Xavier, cadê aqui? Doutor Carlos Xavier, doutor Alziro Viana, né? Aqui o presidente Florentino Avidos, aqui, né? Aqui, de cartola na mão também. Aqui atrás dele está o filho dele, Moacir, né? Moacir Avidos. E a gente vê o coronel Eugênio Neto, vice-presidente do Estado. E aqui, gente, eles estavam indo junto com seus ordenanças para o Palácio Domingos Martins, da Assembleia Estadual, né? Eles estavam fazendo aquele icônico caminho entre a entrada principal do Palácio Anchieta, que se dá de frente para a Bahia, que vocês estão vendo lá no fundo da foto, porque aqui ao lado ficava a igreja de São Tiago ainda, a antiga igreja colonial, que foi demolida depois e incorporada ao Palácio do Governo, infelizmente, né? Hoje seria uma das igrejas mais antigas do Brasil, mas o cara vai lá, faz uma demolição e pronto, acabou. Né, aqui no Espírito Santo é bem assim, tá, gente? O pessoal vinha, esse casarão velho aí, vamos demolir essa porcaria aí. Vamos lá. Foi assim com a Igreja da Misericórdia também, de frente para o Palácio Anchieta, antiga. Eram duas igrejas, uma de frente para a outra, de São Tiago do lado de cá, dos antigos jesuítas, né, do século XVI, e do outro lado a da Misericórdia, que era uma igreja do século XVIII, bem mais nova, mas foi demolida para se fazer o Palácio Estadual, né, onde tinha a Assembleia Estadual. Né. Então foram duas demolições ali na cidade alta de Vitória, que foram tristes, né, da gente analisar hoje. Né. Essas igrejas hoje seriam igrejas de importância nacional, né, mas infelizmente já era. Mas vamos lá, eles estão subindo aí em direção ao Palácio do Governo, né? E o texto da revista Fonfon diz que o Estado do Espírito Santo atravessa presentemente, mercê da política construtora e sábia da administração do Florentino Avidos, lembrando que é 1925, tá? É o primeiro ano do governo do Florentino. Uma fase de grande e positivo desenvolvimento. E ainda graças à segurança refletida na orientação do seu governo, a pequena unidade federativa que está numa situação financeira tão promissora e tão esplêndida que lhe permite ainda formidáveis surtos de evolução do seu progresso. Mentira! O Estado nessa época atravessava uma briga política intensa, inclusive em nível nacional, e também com uma inflação muito alta, com muita gente dos interiores, nos sertões, passando fome. Vitória nessa época estava numa dificuldade incrível com empréstimos com a França, com a Bélgica, empréstimos inclusive para o saneamento, para a iluminação elétrica, para a instalação das novas linhas de bondes, e ainda a venda para a General Electric de toda essa estrutura de bondes e eletrificação na cidade, eletrificação rural. Tudo foi vendido para a GE, num esquema estranho que até hoje a gente não entende muito bem, se houve propina, se houve malversação, o que foi que aconteceu. Mas não, isso é matéria paga, né? Matéria paga é assim mesmo e nunca vai mudar. E aí a gente continua aqui.
Tendo assumido o governo há alguns meses, apenas e numa época de sérias dificuldades para todo o país, o doutor Florentino Avidos, desde os primeiros momentos da sua profícua administração, tem procurado todos os meios possíveis para conciliar os interesses situacionistas, vai vendo as palavras, hein, gente, com o dos seus adversários políticos, né? E vem realizando decidida e serenamente todos os pontos do seu programa administrativo, assegurados perante a maioria eleitoral que o elegeu. Havia eleição, mas não havia, né, gente? Era uma eleição meio fajuta, na verdade isso era tudo indicação política, não havia eleição coisa nenhuma, né? Tem, portanto, sabido lentamente cumprir essas promessas, né, correspondendo às esperanças dos seus coestaduanos. Gente, esse é o Palácio Domingos Martins, né? Onde hoje está assediada a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Antigamente aí havia uma linda igreja, antiquíssima igreja colonial, Igreja da Misericórdia, que foi demolida para a construção desse suntuoso palácio. O Brasil precisa de homens públicos como o atual presidente Florentino, que saibam pautar os seus atos pela mais rigorosa correção, nunca se afastando do seu dever de zelar pelo patrimônio moral de sua terra, cercando-se, quando no governo, de auxiliares capazes de executar sem evasivas prejudiciais o plano de realizações que, em época em que só a CR o seu programa, aqui tem um erro na grafia, um erro de diagramação que acabou saindo aqui na revista, né, infelizmente. Aí depois que ele saiu, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, gente. Eu faço o café, expresso e de repente fico aqui absorto na leitura e acabo esquecendo de beber o café. Mas vamos lá, nessa foto aqui, depois que ele saiu do Palácio Anchieta e foi até o Congresso, aí a gente vê o Congresso, a mesa diretora, né, da Assembleia na época. Dr. Florentino Avidos está aqui de óculos à esquerda. Ao centro está Dr. Alarico de Freitas, que é o presidente da Assembleia na época, e Dr. Pedro Abudib, também Dr. Carlos Xavier, né? E o outro congressista aqui do lado, gente, eu sei quem é, peraí, gente, esqueci o nome dele, desculpem, que está aqui de óculos aqui à direita, gente. E aqui são 2 ordenanças, né? Mas vamos lá. Somente homens de fibra podem vencer os empecilhos que estorvam o caminho amplo, mas espinhoso do progresso, né? Isso é verdade, né? Porque há muitas coisas, aqui no texto há, né, muitas coisas que nos dias presentes dificultam a ação, com 2 Cs, né, C cedilha, e embaraçam os planos louváveis dos governos. Havia muita oposição, muita briga, e é assim que tem que ser, né? Político tem que estar brigando. O dia que o político tiver em harmonia de poderes, o dia que você ouviu falar que os poderes estão em harmonia, é você que está se ferrando. Ponto final. O dia que eles estão, né, transacionando projetos e tal, e os 3 poderes estão alinhados, estão caminhando juntos para o engrandecimento da nação, o cidadão está tomando, pode ter certeza. Mas vamos lá. Dr. Florentino Avidos, homem de intuição e de fé, decidido em todos os seus atos, é um dos poucos estadistas que sabem vencer com a serenidade magnífica dos espíritos fortes. Que texto, hein? Meu Deus. Daí a obra considerável que, num ambiente de ininterrupta atividade, vem realizando com o extraordinário desenvolvimento do Estado sob as responsabilidades de sua direção governamental. Em menos de um ano, o governo de Sua Excelência já conseguiu fazer muito em prol de sua terra, que ressurge, digamos de passagem, ou diga-se, né, de passagem, dessa espécie de marasmo econômico em que se afunda, como vinha acontecendo com outros estados felizmente entregues a novas e eficientes administrações. Na verdade, foi uma imposição do governo federal, né, gente, que colocou o Nestor Gomes e o Florentino Avidos à frente, 2 fluminenses, né, 2 homens do estado do Rio de Janeiro, à frente das políticas do Espírito Santo, por conta da briga entre os irmãos Monteiro, o Bernardino e o Jerônimo, né, e contra outros políticos capixabas, como o Coronel Alexandre Calmon, Geraldo Viana e outros políticos que estavam num embate terrível para tirar essa oligarquia dos Monteiro do poder, tirar da mão deles a chave do Palácio Anchieta. Difícil, hein?
Foi muito difícil, somente com uma intervenção federal, né, digamos, não foi uma intervenção, mas foi uma mão, né, do Palácio do Catete para tentar resolver o problema. Nessa foto a gente vê o doutor Florentino Avido cercado de congressistas lá no Palácio da Assembleia Estadual, né, no Palácio Domingos Martins, né. Lá à esquerda a gente vê o doutor Antônio Ataíde, que era congressista na época, né, já havia sido prefeito de Vila Velha e tudo, né. Doutor Geraldo Viana, os congressistas todos estão aí, gente. Depois eu tenho que fazer aqui colocar número em cada um deles e colocar o nome em todos eles, né. E vamos lá, vamos seguir aqui com o texto. Mais uma foto, né, tirada lá no Palácio Domingos Martins, né, o grupo de congressistas posando num dos salões da Assembleia em Vitória. As novas administrações colocadas à frente por homens joviais, digamos assim, pessoas mais jovens, né, São Paulo, Minas, Sergipe, o Rio de Janeiro, Maranhão, tem hoje, com o novo rumo que tomou sua política financeira, um lugar de recomendável destaque entre outras unidades da federação. Economicamente gozam de ótima situação financeira e caminham a passos largos para o seu completo ressurgimento. Isso logo no pós-guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, né, gente? Então, já havia passado mais ou menos uns 5 anos, né, o mundo estava se rearranjando, né, porque depois de uma guerra mundial as coisas ficam muito complicadas, muita inflação, muita carestia, né? Quem sofre mais são os mais pobres, né? Havia também uma segunda geração de descendentes de escravos, né, que iam se afavelando, né, subindo os morros nos seus casebres, né, de pau a pique nos morros ou nas favelas de mangues, né, com as suas palafitas e tudo. E a situação de Vitória foi ficando muito difícil, com muito gasto público. Também aqueles cartões corporativos maravilhosos que tinham antigamente, né? Que você, com uma assinatura num mata-borrão, você conseguia viajar de graça, ter automóvel de graça, com a gasolina paga pelo Palácio Anchieta. Há muita fofoca, muito rádio corredor na época, muitas fofocas de alcova também, falando sobre os desmandos ali desses governos dentro do Palácio Anchieta, né? Tudo com essas elites todas aqui, é claro, de mãos dadas e todas elas, né, apaziguadas e caminhando juntas, né, para ferrar com o cidadão que paga impostos, né. Havia muita reclamação de impostos nessa época, de 1925. Também tem o Espírito Santo resolveu formar na vanguarda dos seus irmãos que progride junto com outros estados, né, e ressurge com eles promissora e radiosamente. Segundo se infere da mensagem que o excelentíssimo senhor doutor Florentino Avidos acaba de dirigir ao Congresso, todo ano o presidente estadual mandava um relatório para o Congresso ia aprovar as contas, né, gente? Ver como é que estava, o balancete, o balanço geral anual e o quadriênio, né, que os governos entravam e saíam de 4 em 4 anos, então todo ano havia um relatório, e o relatório era disponibilizado primeiramente para a Assembleia e depois para a imprensa, inclusive a imprensa estatal, a imprensa de oposição, a imprensa da situação, que era bem definida esse papel da imprensa. Tinha uma imprensa que era oficial e tinha uma imprensa que era a favor do governo e uma imprensa que era contra. E o pau quebrava, tá, na imprensa. E especialmente no Rio de Janeiro, onde caía, então, no escrutínio público federal, que todo mundo ia poder ver as contas do governo e encontrar incongruências, né? E aí o pau comia também no Rio de Janeiro, tá, gente? Não era brincadeira, não. E é por isso que o doutor Florentino merece os mais sinceros aplausos dos que, como nós, vem acompanhando os benefícios na sua administração. Na verdade, Vitória, gente, nessa época, ela era ainda uma cidade muito pequena, interiorana, se a gente pode chamar assim. É litoral, mas era uma cidade como se fosse uma roça, né, com 2 avenidas, o porto e as fazendas na periferia. Era assim que era Vitória. Era uma cidade apertada, com calçamento precário, poucos automóveis,
moradores de rua, todo aquele casario antigo, colonial, caindo aos pedaços, inclusive as igrejas, e havia uma necessidade de uma reformulação arquitetônica na cidade. Né? Primeiramente, dentro da cidade havia um enorme manguezal no final do século XIX, até 1910, quando foi inaugurado o Parque Moscoso em 1912, um enorme manguezal com esgoto, com fezes de cavalo, fezes humanas, que era a Lapa do Mangal, onde está hoje o Parque Moscoso. Ali precisou ser aterrado. E de lá para cá, dessa década de 1890, com a virada para o século XX, até os anos 1910, houve então esse grande aterro, e dali por diante também o alargamento das vias que davam para o porto, né, e o aumento do tamanho do porto também, né, porque a Rua do Comércio estava muito apertada ali, né, na General Osório, Rua do Comércio ali, estava muito apertada até lá na Vila Rubim, até lá na Santa Casa de Misericórdia, tudo muito comprimido, precisava aumentar as avenidas, e foi feito isso aí nos anos 1920 e 1930. Era uma necessidade comercial, uma necessidade de desenvolvimento comercial, né? Um empreendimento que suplantava os interesses políticos, era muito mais do que isso. Havia necessidade de um escoamento de toda a produção que vinha do interior, inclusive das Minas Gerais, demandando o Porto de Vitória. Era necessário fazer, independente do governo. Então, aí o governo viu que não tinha jeito, que havia uma necessidade premente ali do comércio, dos liberais, né, dessa burguesia comercial, e eles acabaram tendo que, né, não, vamos ter que fazer essas obras. Aí começou a demolição, toda aquela demolição do centro, alargando as avenidas, a Jerônimo Monteiro, da Capixaba até o Palácio Anchieta, foram demolindo, desapropriando e demolindo tudo. Foi uma época de obras incríveis. Seria muito bom fazer uma viagem no tempo e ver esse período aí. Para quem é engenheiro, arquiteto, né? Aí vamos continuar aqui. Aí essa próxima foto, ela dá aqui ênfase a esse gabinete pessoal, né, do presidente, que a gente vê ali com o Dr. Carlos Xavier à sua esquerda, o presidente Florentino, à sua direita o filho dele, Moacir Avidos, que ficou responsável então pelo SMV, o Serviço de Melhoramento de Vitória, que ia tratar dessas desapropriações e dessas reformulações no centro da cidade. Lembrando que Vitória era só aquilo ali, tá? Saldanha da Gama até Vila Rubim e Cidade Alta. E o Parque Moscoso, onde viviam os mais abastados, os ricos, os milionários viviam ali. A cidade era isso, não tinha mais nada na cidade. Aí vamos ver aqui a mensagem que o Dr. Florentino Avidos enviou para a Assembleia, para o Congresso Estadual, que falava antigamente, né? É um documento de alto valor que a honra política nacional mostra quão eficiente vem sendo esse governo. Era um ano de governo, menos de um ano de governo. O ilustre chefe do Estado exprime-se em termos claros, sinceros, infinitamente despretensiosos, fornecendo com o seu trabalho preciosas informações, etc. Um pouquinho encheção de linguiça, hein? Putz. O jornalista aqui encheu linguiça pra caramba, gente. Aí ele faz uma análise das contas do governo, né? Muito superficial. É claro que existem esses documentos, né, na biblioteca pública, né, no arquivo público. Também se refere o presidente às relações de perfeita amizade do Espírito Santo com outras unidades em harmonia, em visitas que fez recentemente nas relações limítrofes com Bahia, Minas e Rio de Janeiro, com a terminação de certos litígios satisfatoriamente, equitativamente resolvidos depois que Sua Excelência assumiu o governo. Mentira, né? Papo furado. Né? Ainda continua a briga com Bahia, continua a briga com Minas, e a briga com Minas durou até os anos 60. Deixa eu ver se tem algum... Esse é o Palácio do Governo, gente, na época, né? Se tem algum dado aqui específico, né? O caso de Espírito Santo e Minas e a divisa com Rio de Janeiro estão também definitivamente resolvidos. Mentira, tava não. Com Rio de Janeiro tava, com Minas não. A parte da mensagem do Florentino Avidos referente à política interna é minuciosa e excelente.
mostra quão eficiente tem sido sua gestão, que em pouco tempo já conseguiu muito fazer, estando presentemente tratando da reorganização do arquivo público, da imprensa oficial, da junta comercial, da biblioteca pública e de outras dependências da administração estadual. Tudo ficava na mesma Alameda Frei Pedro Palácio, lá na Cidade Alta, né? Onde tem o Fórum, a Catedral de Vitória, o Palácio Anchieta, a Assembleia Legislativa, a cadeia pública, a biblioteca pública, ficava tudo junto lá. Expõe com clareza e sinceridade o plano de reforma penitenciária e saúde pública, sugerindo necessidades que julga imprescindíveis à higienização do Estado. Aí está falando de saúde pública, né, gente? Tratando da instrução pública, que vem sendo, afirma Sua Excelência, uma das mais importantes preocupações do governo, fala do esforço do desenvolvimento no sentido de melhorar o ensino público, citando o decreto para o regulamento que regulamentou, um regulamento baixado a 20 de dezembro de 1924, sob o número de 6.501. E ele fala o seguinte sobre a educação pública. Embora procurasse evitar alteração fundamental no sistema anterior, no sistema de educação pública, várias modificações foram introduzidas, uma das quais vai o Estado obtendo resultados satisfatórios. O ensino primário, a ele dei, pelo decreto acima citado, número 6.501, de 20 de dezembro de 1924, alguma ampliação com o desdobramento das escolas para melhorar a difusão do ensino, instituição do curso de férias e também do escotismo, né, nas escolas primárias, né? No Espírito Santo, os resultados apresentados pelas escolas compensam muito o esforço do governo. O ensino primário é ministrado nas escolas isoladas, nas escolas reunidas, nos grupos escolares e também na escola modelo. Aí é o Parque Moscoso, gente, essa foto aí. Deixa eu ver. No próximo ano, no ano próximo passado, não, 1924 ainda, né? Foram matriculados 70 alunos na escola modelo, né? 70 alunos, 496 na escola, perdão, gente, 70 alunos na escola isolada modelo, 496 alunos na escola modelo, 18.335 nas 372 escolas isoladas e 268 alunos no grupo escolar Gomes Cardim e 250 alunos no grupo escolar Bernardino Monteiro de Cachoeiro de Itapemirim e 250 alunos nas escolas reunidas de Colatina, de Veado e de São Mateus. Bom, fiz aquisição de vários prédios e materiais para as escolas primárias. Em decreto vigente, mantive o concurso para professores, dando, entretanto, o caráter de provisório até completar o funcionário 5 anos de efetivo exercício, né? Então o cara só era efetivado no governo depois de 5 anos como professor, diretor, inspetor, etc, né? O meu professor Davi, meu avô, professor Davi, foi um desses professores e inspetores, né? Nessa época, exatamente nos anos 1920, 30. O ensino secundário do Estado divide-se no curso de professorado e também no ginasial. Os que se dedicam, os alunos, né, no professorado, mantêm o governo a escola normal e considera ela equiparados o colégio Nossa Senhora Auxiliadora e também o ginásio Vicente de Paula, São Vicente de Paula, que era particular, né? Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Aqui, gente, é a antiga praça do Teatro Melpomene, né? A gente vê aqui o teatro, né? Deixa eu colocar a foto aqui para vocês que eu consigo ampliar melhor. Olha só que legal, gente. Essa é a atual Praça Costa Pereira. Tá vendo como era? Aqui a gente vê o Teatro Melpomene, todo de madeira, 1.200 lugares, que foi demolido nos anos final dos anos 20, né? Por conta de vários pequenos incêndios. Aqui a Padaria Nacional, que ficava aqui também. Aqui antigamente havia uma grande árvore, né? Uma enorme árvore que foi cortada, né? E aqui já havia uma vontade popular de que se fizesse aqui uma praça. Você vê, todo esse casario ainda era bem colonial, com alguma ou outra construção neoclássica, né?
E aqui em cima a gente vê a catedral, que ficou em obras durante 50 anos. Vamos lá, vamos continuar. Aqui um outro aspecto da escola, do Colégio do Carmo, né, do convento do Carmo, né? A antiga Praça Paula Castro. Aqui a gente vê o Teatro Melpomene, os fundos do Teatro Melpomene, lá em cima, né, à esquerda a gente vê o Penedo, né, que é uma referência aqui geográfica muito importante aqui para os capixabas, né. Aí ele fala muito sobre educação pública, em 1924, 1925, né, dando ênfase, claro, a 1924. E aqui a gente vê então a praça do quartel da Polícia Militar. Todas essas casinhas aqui do lado são casas de funcionários do quartel da polícia e do governo, né? Que a gente vê aí. E a revista Fonfon, ela pega todo aquele relatório desse primeiro ano de governo do Florentino Avildos e dá uma esmiuçada devagar, né? Não é muito profundo não, mas dá pra gente ver o superávit, o déficit, quanto que foi gasto no governo, tá tudo aqui no Memória Capixaba. Eu coloquei aqui no álbum do grupo, no Memória Capixaba, no Facebook, que é onde eu coloco toda essa pesquisa, né? E aqui a gente vê a Santa Casa de Misericórdia aqui em cima, a Ilha do Príncipe, né? Aqui é a Avenida Cleto Nunes, que vocês estão vendo aí, o Parque Moscoso logo adiante, né? E aí aspectos do Parque Moscoso nos anos 1920. Esse é um antigo castelinho Nefa, né, gente, da família Nefa, que infelizmente caiu, colapsou, está em ruínas. Eu fui o último fotógrafo a bater fotos do castelinho antes que ele colapsasse. As fotos estão também aqui num álbum bem detalhado no Memória Capixaba, no Facebook também. Aqui é mais uma foto do palácio do Parque Moscoso, né? Lindo parque, né, gente? E aqui é o Colégio do Carmo de novo. Minha mãe estudou aqui. A antiga igreja e convento do Carmo, né, das Irmãs Carmelitas, né? Aqui é o chafariz do Parque Moscoso, em 1925. E aqui a gente vê uma foto, né, do Parque Moscoso do alto. A gente consegue ver aqui o Palácio da Santa Clara, lá em cima na foto. E também dá para ver nessa foto aqui, gente, deixa eu aproximar para vocês. A gente consegue ver bem aqui, ó, uma ponta do Mochuara em Cariacica. Tá vendo? Olha que linda foto. Né? Se a gente pudesse ter essa foto em mãos, né, nesse negativo de vidro aí, para poder escaneá-lo em alta definição e depois tratá-lo numa inteligência artificial, né? Aqui é o Morro da Santa Clara, tá vendo? O Morro da Santa Clara. E aqui o casarão da família Buais, né? Lindo casarão, né? E aqui é o Palácio da Santa Clara, lindo Palácio da Santa Clara, construído durante a administração do Nestor Gomes, que antecedeu o Florentino Avildos, que a gente está tratando nessa matéria de hoje aqui da revista Fonfon. Aqui a gente vê, né, a Santa Casa de Misericórdia, o Parque Moscoso, aqui o antigo quartel da polícia no Parque Moscoso, que foi demolido. Todas essas casinhas aqui são casinhas de funcionários públicos, tá? Foram construídas primeiro aqui no Parque Moscoso e depois em Jucutuquara também. Mesmo tipo de construção foi feito em Jucutuquara. Aqui a gente consegue ver o Palácio da Santa Clara lá em cima, gente, ó. Bonito, né? Já não existe mais. Aqui a gente vê os aspectos das escolas, né? Que eram todas assim nesse padrão militar. Por isso que havia educação, as pessoas respeitavam hierarquias, respeitavam pai e mãe, tomavam a bênção, né? E aí a gente vê o secretário de instrução, né, Aristeu Aguiar, que depois do Florentino tornou-se presidente do Estado, ficou por apenas 2 anos até o golpe de 1930. Aqui é o Monjardim, né, gente? Não é ele? Né? Não é ele, Poli Monjardim? Sim. E aqui, gente, ó, mais uma formação das escolas cívico-militares que haviam aqui em Vitória nos anos 1920, né? Aqui a escola normal, os professores da escola normal. Gente, muitos desses professores e professoras que estão aqui são hoje nome de rua, né? Inclusive a professora Emília Mululo, né?
que deve estar aqui nessa foto também, e outros professores importantes que hoje são nomes de rua. E aqui também a escola normal, com as criancinhas também, olha que legal. Todo mundo em formação, todo mundo bonitinho, ó, que bacana. Olha a criançada, gente. Hoje, a maioria dessas crianças, infelizmente, já não vivem mais entre nós, né? Se aqui as crianças tinham 5, 6, 7 anos em 1924, só se a pessoa tiver mais de 100 anos hoje, né? Uma pena. E aqui a gente volta para o começo da matéria, né? Mas deixa eu analisar aqui, ver se tem mais alguma coisa importante. Acaba que a matéria fala demais em educação pública, fala também de alguns projetos que foram feitos no interior, na Diretoria de Agricultura, Terras e Colonização, estradas, abertura de estradas, né? E há também umas fotografias muito bonitas que você pode encontrar no nosso grupo no Memória Capixaba no Facebook. Bom, então esse é o relatório, passando superficialmente, en passant, né, do primeiro ano de governo do Florentino Avidos, em 23 de maio de 1925, matéria da revista Fonfon, desse dia 23 de maio de 1925, né? E aí a gente vê os deputados estaduais, né? E o primeiro escalão do gabinete do presidente Florentino Avidos em 1925. Valeu, pessoal, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, a gente volta a qualquer momento com mais notícias velhas. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.